Capítulo 24 – O Salão dos Heróis. Com o avanço do dia, os Aesires, liderados por Sif e acompanhados pelos anões, iniciaram a marcha através da planície em regresso ao Palácio dos Deuses. Quem os aguardava era a Mist, Tempestade da Vitória, que não participara dos confrontos em Yovalor. Ela e seu regimento foram ordenados a permanecer no Valhalla e defender suas muralhas, o que, diferentemente do que alguns pensariam, não era uma tarefa menor e sim uma demanda sagrada. Afinal, a casa de Odin era o ponto mais cobiçado de Asgard e não podia ser conspurcada, tampouco invadida. Mas nem todos aceitaram o convite para a celebração do triunfo. Dain preferiu continuar na fortaleza com o deus Heimdall, não só para vigiar a ponte Bifrost, mas porque, segundo ele, estaria mais perto de seus antepassados, considerando que o edifício fora uma construção de seu pai. Os anjos, contudo, sabiam que a razão era outra, que ele estava envergonhado e deprimido por não ter matado o gigante Surtr e consternado com a perda do Anel dos Nibelungos, ainda mais para Loki, o trapaceiro que certamente o usaria para fins obscuros. No banquete que aconteceria mais tarde, o príncipe Fajalar seria o representante dos Devergar, que ofereceram à rainha e a seus convidados, incluindo eles próprios, claro, 600 tonéis de cerveja e 800 barris de hidromel. Outro grupo que regressava à cidadela eram os Einherjar, após séculos congelados. Os Einherjar eram os espíritos dos grandes heróis e monarcas de outrora, mortos nas batalhas de Midgard e renascidos como soldados de Odin. Embora alguns soubessem montar, quase todos se agrupavam em pelotões de infantaria, sendo as valquírias responsáveis pelas operações a cavalo. No passado, seu líder era Tyr, o filho mais velho de Odin. Mas desde o exílio dos deuses, não havia quem os chefiasse. 2 indivíduos, entretanto, despontavam como candidatos. Um deles era Gunther, que governara a região da Borgonha entre os anos 436 e 407 a.C., e o outro era Hagen, que rivalizara com Siegfried pelo amor de Brunhild. O retorno dos chefes, a visita dos anões e a felicidade no coração das valquírias contribuíram para que aquela fosse uma noite histórica. A noite que encerrara o Fimbulvetr, o inverno de 1000 anos, tido como um prenúncio do Ragnarok. As nuvens cinzentas se dispersaram e agora das praças, arenas e estalagens era possível vislumbrar as estrelas, a lua e as galáxias em movimento. Conforme sabiam os celestes, o céu noturno de Asgard era um reflexo do Ginnungagap, sendo, portanto, um mapa do cosmo às avessas, riquíssimo para aqueles que soubessem estudar seus mistérios. Além de Heimdall, Dain e um pequeno destacamento de anões que resolveram por vontade própria ficar em Yovalor, houve quem não pôde comparecer à festa por questões de saúde. Entre eles estavam os soldados e as amazonas gravemente feridos, imediatamente transportados ao Sesmunir, o salão de cura abençoado pela deusa Freya, o mesmo para onde Daniel fora levado após sua jornada para matar o dragão. Sem elmo, mas trajando suas placas de guerra, a rainha Sif e o príncipe Fajalar
serpenteavam através dos leitos, agradecendo a cada um dos enfermos. A certa hora, Cabelos de Trigo parou diante de Urakin, que fora medicado e agora descansava com o Mjolnir sobre o peito. Quando ele a viu, tentou se sentar, fazer uma vênia, mas só conseguiu curvar a cabeça. Majestade. O querubim se esforçou para estender-lhe o martelo. Por favor, pegue-o. Que o Mjolnir retorne aos Aesiris. Hoje você é um dos Aesiris, e assim será enquanto estiver no Valhalla. Guarde-o por mais um dia. É a minha vontade. Obrigado. O guerreiro recolheu o instrumento. Mas me pergunto se sou digno de possuí-lo. Já deu inúmeras provas de sua bravura. Sif apoiou a Gungnir na parede e se ajoelhou a seu lado. Qual é a dor que o aflige? Sinto-me fraco por ter sido desbancado por Thrimir. Pode alguém assim portar o Mjolnir, mesmo que por uma noite? Ninguém sabe o que pode acontecer em uma guerra. Portanto, a maior qualidade de um guerreiro deve ser a coragem. Um guerreiro corajoso e leal é um guerreiro pleno. Não importa se ganha ou perde, se vive ou morre. Não era o seu destino, nem o meu, destruir o rei dos gigantes do gelo. Essa tarefa estava reservada à centelha e não nos cabe inferir o motivo. Um homem pode driblar seus inimigos, mas nunca pode escapar de sua sorte. Foi o que o dia de hoje nos ensinou, Urakin. Foi o que eu, Sif, Cabelos de Trigo, aprendi com a sua chegada e a de seus amigos. Há uma semana, quem diria que seria possível reconquistar Ióvalor? Desde então, Bulgaoir matou a serpente. Você recuperou o martelo e Kyra aniquilou os 2 filhos de Ymir. Cada um de nós fez sua parte. Entendo. Urakin aceitou as palavras e as tomou como absolvição definitiva, o que lhe provocou uma inigualável sensação de alívio. Mas diga-me, ao menos, como posso compensá-la por ter salvado minha vida? Como
pago esta dívida? Não há dívida ou obrigação entre amigos. Ademais, não sou curandeira e não tenho o poder de salvar vidas. No entanto, aceito a sua oferta. Se no futuro completar a missão que prometeu aos seus líderes, saiba que sempre haverá um lugar para você neste palácio. Rezo para que nosso destino se cruze e para voltarmos a lutar juntos um dia. Esse é também o meu desejo, exclamou Celeste. Embora estivesse apaixonado, embora fosse um bravo, como a própria rainha destacara, faltava-lhe coragem para se declarar, e tudo o que ele pôde dizer antes que ela se despedisse foi: grato, minha senhora. Quem morria em Asgard, ou em qualquer ponto dos 9 reinos, tinha o espírito transportado para Helheim, ficando sob a custódia da deusa Hela, que podia usar essa energia para construir seus zumbis, os Genganger, ou transformá-la em espectros, os Ghasts. Para evitar essa terrível sentença, os parentes do morto precisavam dar a ele um sepultamento decente. O cadáver, segundo a tradição, deveria ser queimado ou enterrado sob um dólmen, monólito ou pedra rúnica, o que lhe garantiria o eterno descanso longe de Helgard, a casa das névoas. Era esse o motivo, a propósito, da prolongada tristeza de Brunhild, que por anos fora privada de ter em seus braços os restos mortais de Siegfried, seu amado, e impedida, até a derrota de Grimhild, de conduzir um funeral à altura. Em virtude desses ritos, em cada praça ou arena ardia agora uma pira, e sobre cada fogueira repousava o corpo de uma valquíria ou de um anão morto em combate nas planícies de Ioá. Durante a noite, muitos outros seriam cremados, clareando os pátios com pontos de luz tremulantes. Circundando essas chamas, os amigos mais próximos recitavam uma prece, comiam e bebiam, lutando as cervejarias e estalagens locais. Fim da cerimônia, o destino tanto dos moradores quanto dos visitantes era o Vingolf, o Salão dos Heróis, o maior pavilhão do Valhalla, usado normalmente para as festividades relativas às conquistas militares e que já não era ocupado fazia alguns séculos. O que não podia faltar em ocasiões como essa eram músicas, carne, cerveja e hidromel. O prato mais saboroso era o guisado feito com as entranhas de Skoll, o lobo que matara Brokri e fora morto por Fjalar. Salvo o fato de ser imenso, o Vingolf não era muito diferente das outras salas do palácio. Sustentado por pilastras cilíndricas, com as paredes decoradas por tapeçarias riquíssimas, o lugar contava com 18 lareiras e 40 fornos, além de milhares de mesas e bancos para acomodar os presentes. Os tonéis se empilhavam com furos fechados por rolhas, através dos quais os convivas podiam encher o copo. Das varandas,
avistavam-se não apenas o brilho das casas, o fulgor das tavernas, as chaminés e lamparinas, mas também as paragens distantes, o bosque, as pradarias e lá longe, muito longe, o pináculo da fortaleza solitária, seguido pelo negrume de Ginnungagap. Pouco antes da meia-noite, Sif e Fjalar chegaram da caminhada pelos galpões e deram início oficial ao banquete. Os dois subiram em um tablado e propuseram um brinde à morte de Thrymr, à reconquista de Bifrost e à libertação dos Ainherjar, mas não havia só louros. Deste dia em diante, declarou o príncipe dourado, não haverá mais atritos entre os anões e os deuses. Sua couraça fora polida e ele agora carregava a Tirfin, a famosa acha de seu pai. Devergar e Aesiris caminharão sobre uma única senda, a trilha que conduz ao Ragnarok. Desfrutem do triunfo, apreciem o momento, pois vocês merecem esta festa. Mas tenham em mente que nem todo mal foi expurgado. Sif completou o discurso. O inimigo continua à espreita. Em cada gruta ou caverna, em cada buraco no solo, em cada esquina da noite. Fez-se no salão completo silêncio, porque no íntimo todos sabiam quem era o inimigo sobre o qual ela falava. Suas forças são numerosas e por todos os meios tentarão se vingar. Os gigantes, os trolls das montanhas, o lobo Fenris, a serpente Jomungand e os ogros. Todos nos atacarão de uma vez e no ponto mais fraco. Odin não nos contou quando será este embate. Portanto, devemos estar preparados. O tesouro do dragão será repartido entre as nossas nações e ajudará a formar um novo exército composto de unidades mistas, copiosas, bem treinadas. E se dirigiu objetivamente a seu povo. Os Aesiris precisam se multiplicar e uma nova geração de guerreiros precisa nascer. Ergueu uma taça de prata. Proclamo esta a noite da fertilidade e convido as valquírias a encontrarem seus pares entre os Ainherjar. O breu se combate com a luz, a morte com a vida. Quando Sif deu o primeiro gole, houve uma longa aclamação. Canecas se chocaram, espadas foram erguidas, os anões bateram os escudos. Cabelos de Trigo desceu do estrado escoltada por Hildre e por Daniel, que conservava a cota de malha e a Notum devidamente embainhada. Mais iguarias foram servidas, leitões assados, bacalhaus fritos no óleo, omeletes com bacon, pães, salames, linguiças, saladas de tomate,
além de uma grande variedade de frutas e legumes. De um canto afastado, meio oculta nas sombras, Kyra escutava a preleção. Discreta, ela se esgueirou até a sacada e se sentou nas escadarias do grande palácio. Por algum tempo ficou ali sozinha, como se meditasse, observando os telhados, escutando o canto dos grilos, o gotejar das fontes de água, apreciando o reluzir dos vagalumes. Sua mente vagava distante em outro lugar, em outro universo. Uma vez desocupada a ponte Bifrost, o caminho estava aberto a Khaled, o que a lançava de volta à sua primeira missão. O problema eram as variáveis que surgiram nesse entremeio, e talvez a mais delicadas dela fosse o desaparecimento de Ismael, seu antigo parceiro de lutas. Kyra cogitava a hipótese de adiar novamente a missão com o intuito de procurá-lo, mas dessa vez não tinha uma pista sequer, e além disso, se o fizesse, a busca por Metatron nunca seria completada. Metatron. Eis o nome que a perturbava, que lhe tirava o sono e a afligia. Metatron, o primeiro anjo. Metatron, o rei dos homens sobre a terra. Metatron, o grande antagonista do céu, antes mesmo de existir o diabo. Onde ele estaria? O que planejava? Como o encontrá-lo? Instintivamente, enquanto refletia sobre essas questões, enquanto organizava em silêncio os pensamentos, ela tomou a espada que Daniel lhe dera e que a ajudara a matar o gigante. Começou a brincar com o cabo da arma, girando-o entre os dedos, quando escutou as tábuas rangerem. Imaginou que fosse um dos Ainrenjar, um anão bêbado ou amazona perdida e simplesmente não deu atenção. Até que um vulto se agachou a seu lado. Terá que inventar um nome para ela. É a tradição. Ora, é você, capitão? Ela deu um sorriso, feliz por poder chamá-lo dessa maneira. Tudo que a centelha queria, desde que o conhecera, era que o exilado se ajustasse, e parecia que em Asgard ele tinha encontrado seu rumo. Para ela, quem? Exatamente. Para a espada, quem mais? Está certo. Pensarei em alguma coisa, mas não me lembro de você tê-la nomeado. Como eu disse, é a tradição e eu sempre fui do tipo rebelde. Nesse caso, eu a chamarei de Fagulha, pois é isso que ela parece, uma chapa cintilante recém-saída da forja. A ruiva guardou a empunhadura no cinto. Mas tem certeza que não a quer de volta? É improvável que Sif nos deixe ficar com as armas mágicas, que dirá levá-las para
Ela ia dizer para a Haled, mas parou ao se dar conta de que, apesar de tudo o que acontecera, Daniel nunca prometera acompanhá-los. Seus olhares se desviaram, o anjo ficou calado e coube a centelha retomar a conversa. Você decidiu ficar, não é? Vai continuar em Asgard? Olha, eu poderia discorrer por horas sobre o Ragnarok. Poderia lhe dizer que os Aesiris me acolheram quando eu mais precisava e que agora contam com a minha ajuda. Por outro lado, eu poderia criticar o seu comandante, o arcanjo Gabriel, dizendo que eu não significo nada para os anjos rebeldes e que, se fosse por ele, isto é, por Gabriel, nós nunca teríamos nos reencontrado. Eu poderia usar todos esses argumentos, mas estaria mentindo. Chegou mais perto dela e a fitou austero. O dragão, Faísca. O dragão. Ele estava certo sobre mim. Meu coração está cheio de mágoa e angústia, e para um soldado esses sentimentos são perigosos. Você viu o que aconteceu com Grimhild, viu o que ela se tornou. A dor se transforma em ódio e esse ódio leva ao sofrimento. Pelo menos aqui, nos 9 reinos, eu sei contra quem estou lutando. Posso enxergar claramente o bem e o mal, o que me faz manter o equilíbrio. Mas regressar a Haled seria como perder o controle. Seria como retornar ao abismo, ao poço sem fundo, de onde, com muito custo, eu consegui escapar. Não devia se preocupar tanto. É meu o trabalho de mantê-lo na linha. Já o fiz antes e posso fazer de novo. Sem falar que, pessoalmente, não acredito no que o dragão disse e você também não devia dar ouvidos àquele lagarto. Alguém com o coração tão negro não teria se sacrificado por nós como você fez em Ateia. Sei que tem fé em mim, garota, mas essas são apenas palavras românticas. O mundo não é como você pensa. Eu sou um crápula, um assassino e nunca fiz nada pelos outros. Às vezes eu me questiono se fiz aquilo por vocês ou se foi por mim. Não que a minha intenção não tenha sido boa. Ela era, mas
talvez o meu desejo de fugir, de me punir pelos meus crimes, fosse mais forte que a vontade de ajudá-los, de completar a missão ou de qualquer outra coisa. Talvez a minha queda no Oceanos tenha sido mais uma tentativa de suicídio que um sacrifício. Confesso que a ideia já me perseguia fazia algum tempo. E, ao chegar a esse ponto, algumas de suas mais dolorosas lembranças relampejaram, especialmente aquelas relativas ao fatídico dia 1º de maio de 1978, ao apartamento de Londres, a Zack e a seus velhos amigos. Entende o que eu digo? Claro, óbvio que entendo a sua dor, mas acho que você está se fazendo de vítima. Fácil para você dizer. O Celeste conteve-se. Não queria brigar com ela, não agora. Nunca esteve na minha pele, não passou pelo que eu passei. Não me entenda mal, não estou menosprezando seus sentimentos, mas acredite, eu sei do que você está falando. Sabe? Transferência espiritual, uma técnica terrível. Era como Andrew a classificava, e é mesmo, Daniel. Eu chamaria de perturbador o que Yaga, ou melhor, o que os Hashmalims podem fazer. Como você sabe, eu ainda carrego as emoções de Rachel. Para ser mais exata, suas lembranças são minhas. É como se eu realmente as tivesse vivenciado. Rachel, a garotinha. Isso. Kyra fez uma pausa e olhou para as estrelas. No túnel florestal, você disse que o meu heroísmo era patético. Não acredito que ainda está aborrecida. Estávamos sob a influência de um feitiço. Eu sei, não estou aborrecida. Então, por que tocou no assunto? É melhor resolvermos logo as nossas desavenças. O feitiço expunha os sentimentos ocultos. Não os criava do nada. Veja. Daniel fez menção de se levantar. Desde os tempos de Sofia, não suportava discussões conjugais. Quer realmente falar sobre isso? Não teremos outra chance. Partirei amanhã. Sente-se e esclareça-me. Por que acha o meu suposto heroísmo patético? Não quis ofender. É que, às vezes, as suas motivações me parecem
artificiais, como aqueles heróis de cinema ou de livros de alta ajuda. Olha quem fala. Afinal, sou eu o clichê ambulante. Mas cá para nós. Que experiência você tem para falar de heroísmo? Que exemplos teve ao longo dessa sua vida tão curta? Só o que aprendi com os meus pais. Seus pais? Os pais de Rachel. Bom, você sabe que o meu pai foi torturado e eu assisti à sua execução. Sim, claro. O capitão sabia disso. Tinha, inclusive, testemunhado o processo de regressão na cidade Yami, mas esquecera. Andrew, aquele puto! Coçou o nariz constrangido. Sinto muito. Pelo menos nós o vingamos, não foi? Não era só ele. Minha mãe lutou contra o câncer durante 4 anos. Talvez você não tenha ideia do que seja isso, soldado. De qualquer maneira, nenhum dos dois desistiu e eu não tenho o direito de fazê-lo. Aonde quer chegar? Será que você não compreende que nós, anjos, e também os deuses, somos um reflexo do que acontece lá embaixo? Lá embaixo? Na Terra, no plano físico. Alguns discordariam. Somos muito mais antigos que os seres humanos. Pelo menos os celestes são, com toda certeza. Como seríamos um reflexo da espécie mortal? O que eu quero dizer é que a luta contra as trevas não é exclusiva dos anjos, dos heróis ou dos deuses. Essa batalha é universal, verdadeira e constante. Do mesmo modo que nós, no céu, em Asgard ou no inferno, enfrentamos dragões e demônios, duelamos contra ogros, raptores e ecalotes. Os homens também travam seus próprios combates, lutas tão ou mais perigosas que exigem igual dose de coragem. Os heróis não existem apenas nas lendas, nas páginas dos livros ou nas telas de cinema. O problema é que a maioria só enxerga essas coisas quando é tarde demais. Quando é lançada a aventura, muitas vezes contra a vontade, como eu fui, como você foi, como a minha mãe foi, e nenhuma dessas jornadas é menos importante, menos difícil ou menos heróica. Longe de mim desprezar os seres humanos, eu os invejo. Por quê? Não sei, é mais simples ter uma vida ao invés de várias. Seria uma maravilha poder viver, amar e descansar no final. Entendo o seu ponto, mas se é a morte que você procura, o que eu posso dizer logo de cara é que
O seu lugar é conosco, comigo e com Uraquim, porque as nossas chances de vitória são infinitamente menores que as dos Aesíris. Está começando a ficar interessante. Por que não me fala mais sobre essa missão? Porque ela é secreta. Não confia em mim? Confio, mas como posso saber que você não é Loki disfarçado? Me deixe pensar. O capitão a puxou pela mão. Venha comigo. Os dois se levantaram. Tenho uma ideia. Kyra e Daniel desceram as escadarias e ganharam as ruas praticamente vazias agora que a festa no Vingolf alcançava o ápice. Muitas piras funerárias se haviam apagado, restando apenas o carvão em brasa, cinzas quentes e fumaça negra. O percurso terminou defronte de uma casa de 3 andares, projetada em madeira, os telhados íngremes, ornada com frisas e detalhes de ouro. Subindo até o último piso, eles chegaram a um quarto modesto, porém aconchegante, equipado com uma cama, uma mesa redonda, 2 cadeiras e com o chão forrado de tapetes de pele de lobo. O capitão abriu as janelas e alimentou a lareira, que começou a crepitar sem demora. Em um canto, sobre um pequeno baú, a centelha reconheceu a velha jaqueta de couro marrom que ele costumava usar na Haled. E lá estavam também suas outras peças de roupa mundanas, a calça jeans, o cinto, os sapatos e a camiseta. Este lugar é a sua cara. É aqui que você mora? Hoje passo as noites no palácio, como exige o protocolo dos capitães. Esta foi a minha casa por alguns anos, de quando cheguei ao Valhalla até Sif me consagrar cavaleiro. O anjo descansou o cinto e a Notung sobre a cama, abriu o baú e mostrou à amiga o conteúdo. No fundo da arca, só o que havia era uma miúda placa de metal retangular, as pontas arredondadas, gravada com algumas letras e palavras em inglês. Aí está o meu diário. Como? Não queria uma prova de minha identidade? Era uma piada, Daniel. Pensei que você só falasse sério. Ele segurou o objeto contra a luz. Vamos, admita. Não quer saber mais sobre mim? Sinceramente, não. Já sei o bastante sobre você. Mas ela estava curiosa e incentivou o diálogo. O que é isso, afinal? Uma dog tag. É como se chamam as placas militares de identificação carregadas pelos soldados em volta do pescoço para que sejam reconhecidos em caso de óbito. Mas esta não é uma dog tag comum, é uma quimera,
um item místico que capta a energia ambiente e armazena tudo o que se passa ao redor. Os registros dessa chapa datam do início do século XX e revelam os pormenores da minha jornada, os conflitos de toda uma vida, de muitas vidas, até o fim dos anos 70. Originalmente havia 2 dessas plaquetas, além da corrente. Eu me desfiz de ambas, entregando uma delas aos 7, um grupo de malaquins que ameaçava me matar. Um desses malaquins era Teth, com quem você esteve na Índia. Quando os meus antigos arcontes foram expulsos do paraíso, ele me encontrou e me devolveu. Guardo-a comigo desde então. Teth? Sim, ele mesmo, o monge de Biar. Você o conhece? De longa data. Mas como sabe que visitamos a Índia? Eu nunca lhe falei a respeito. Ele me contou. Quem? Teth? Claro. Quando? Não lembro exatamente. Nos anos 90. Impossível. Só viríamos a conhecê-lo faz pouco tempo, enquanto procurávamos por você. O déjà vu, Faísca. Ele a lembrou. O déjà vu. Então é verdade? Não me importa. Para o inferno com essas teorias malucas. O exilado desviou-se da resposta e estendeu-lhe a dog tag. Vamos, pegue. Basta um simples toque e todos os meus segredos lhe serão revelados. Não! A centelha fechou a mão dele sem encostar no metal. Já lhe disse uma vez e repito: quem você foi ou o que fez é irrelevante. Não estou em posição de julgar os erros de ninguém e mesmo se estivesse, não ousaria fazê-lo. Não ousaria? Por quê? Também tem algum segredo obscuro? Talvez. Kyra não riu. Para ela, esse era um tema seríssimo. Minhas lembranças ainda não retornaram. É possível que, como você, eu tenha feito coisas horríveis, tenha sido uma assassina, uma canífice, um monstro. Tudo é possível de fato. Confiamos um no outro, então? Você me ganhou pela insistência. Vou lhe contar sobre a missão. Kyra cedeu. Tem certeza de que estamos seguros?
prefere que eu feche a janela? Não. Prefiro que fique ao meu lado e que escute o que eu tenho a dizer. Indicou a cadeira. É melhor se sentar. O exilado aceitou a sugestão, acendeu uma vela e a posicionou bem no centro da mesa, enquanto Kyra cochichava em seu ouvido o que escutara no céu, a epopeia dos sentinelas, que o capitão já conhecia a propósito. E a informação secreta de que Metatron escapara do cárcere na Guerrena, que agora queria se vingar dos arcanjos e que, curiosamente, Gabriel a enviara para matá-lo, logo ela, uma simples arconte, não um de seus generais, não um de seus arautos ou comodoros. Bom, se eu fosse Metatron, também ia querer uma revanche. O que me intriga é Gabriel estar tão preocupado com a fuga dele, sendo os arcanjos, ao menos em tese, os seres mais poderosos do universo. Os sentinelas dominaram a Terra no período anterior ao primeiro cataclismo por mais de 50 mil anos antes da ascensão dos Elohins. Quem sabe que tipo de conhecimento eles detêm? Quem sabe o que Metatron está planejando? Sem dúvida, é uma missão suicida. Já sabe por onde começar? Ismael era o cérebro. Eis a razão de eu tê-lo recrutado depois que você sumiu. Sem ele, voltamos à estaca zero. Que pena, garota. Eu gostaria de ajudá-los, mas dessa vez não me vem nada à cabeça. E se quer saber a minha opinião, um anjo a mais ou a menos não vai fazer a menor diferença. O destino já nos mostrou o contrário. Se pensar bem, todos os nossos inimigos eram supostamente imbatíveis. Metatron não é um inimigo. Metatron é o inimigo. Vencê-lo é impossível. Nada é impossível. Muito bem. Daniel arrastou a cadeira para mais perto dela e apertou delicadamente seu pulso. Escute, sei das suas ordens e as respeito, mas você precisa entender que eu também tenho uma missão a cumprir. Uma coisa não impede a outra. Venha conosco, lute e sobreviva para o Ragnarok. Não me refiro a Ragnarok. Com a mão esquerda, ele a abraçou pela cintura. Como eu disse, devo muito aos Aesiris e levo a sério seus comandos.
se proclamou esta noite da fertilidade. Eu andei pensando que, como seu vassalo. Kyra teria achado a proposta engraçada se também não o desejasse. É aí que você quer chegar? Ordens são ordens. Está falando sério? Evidente que não. Não quero um filho. Quero você. Daniel se aproximou, mas a ruiva o afastou. Então ele insistiu. Não há o que temer. Lembre-se do que Levi lhe disse. Nós, anjos, não podemos procriar entre nós. Falta-nos a alma. Portanto, não há absolutamente nada com que se deva preocupar. Tenho a sua palavra? Sempre. Muito bem. Me dê uma boa razão para esse ato de luxúria. Dou-lhe 3 razões. Uma delas sou eu, a outra é você. E a terceira? É a nossa última noite juntos. Ted lhe disse isso? É mais simples ainda. Não tenho certeza se você completará a tarefa, mas estou certo de que não sobreviverá a ela. E eu não sobreviverei ao Ragnarok. Depois que você entrar em Bifrost, nunca mais nos veremos. É verdade. Impregnada da magia de Asgard e do universo que a cercava, tão abundante, tão fértil, Kyra foi tomada por uma repentina libido. Acho que você me convenceu, capitão. Ela o olhou e o beijou longamente. O que está esperando?